E aí, beleza? Sou o Daniel da Vingantes Lover. Nesse canal te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E para chegar nisso, dependendo de onde você mora, precisa prestar atenção em alguma situação. A questão é, será que é possível fermentar um queijo vegetal numa cidade super quente? Claro que é possível, mas a gente precisa ter uma atenção muito maior. E por que a gente precisa ter essa atenção? Primeiro porque normalmente a gente está utilizando de bactérias que são chamadas de mesófilas, ou seja, elas têm uma temperatura de atividade, né, de fermentação, que fica aí entre 18 e 22 graus mais ou menos, 22 no máximo 25 graus Celsius. Tá? Ah, mas na minha cidade é 35 graus Celsius. Então, esse que é o desafio, né? Porque, assim, a essa temperatura de 35 graus Celsius, a bactéria não vai morrer. Ela vai estar viva ainda. Só que ela vai estar viva acelerada de tudo. Ou seja, quanto maior a temperatura, mais o metabolismo dela vai estar acelerado. Ou seja, ela vai estar consumindo coisas e liberando outras coisas, né? E produzindo outras coisas de uma maneira muito mais rápida. Tá? Consome carboidrato e produz o ácido lático, por exemplo. Isso daí numa velocidade maior. Então, uma vez que você tem isso na cabeça, aí que começa a fazer sentido algumas coisas. Primeiro, se você mora numa cidade quente e pegou uma receita, um vídeo na internet aí que está ensinando a fazer queijo vegetal e tal, e daí de repente no vídeo alguém fala, ah, fermente por 24 horas, ou fermente entre 24 e 48 horas, e você vai seguir aquela receita, de repente, a hora que você experimenta, você fala, nossa, que coisa azeda é essa, credo. Não gostei nem um pouco, né? Porque aquela receita ela foi feita para algumas condições, né? Então, quando a gente vai fermentar, assim, seguir o que a receita diz nesse aspecto de tempo é um pouco perigoso até, né? Justamente por conta dessa situação, por conta da temperatura. Agora, como que a gente pode, de repente, contornar isso daí? Se não vou seguir o tempo da receita, qual que é o tempo que eu devo fermentar na minha cidade que é super quente? Não sei. E justamente por isso que você deveria acompanhar a fermentação, né? Então, 35 graus, por exemplo, não é o dia inteiro que está fazendo, né? Logo de manhã não está 35 graus. Pode ser que esteja menos, 28, mas 35 ainda não está, né? À noite, lá para as 10 horas da noite, também não está 35 graus. Pode ser que esteja ali 31, não sei, né? Estou falando números aqui, mas o que é importante é você perceber que o calor que está fazendo das 11 às 4 da tarde é diferente do calor que faz das 8 da noite às 9 da manhã. Então, primeira dica de todas, você vai fazer a sua massa de queijo vegetal nesse horário. Você vai fazer à noite, 7, 8 horas da noite, você vai produzir ela e deixar para ela fermentar ali, nesse momento do dia que a temperatura é um pouco menor. E ela começa a fermentação dela. Quando você acorda no dia seguinte, você experimenta, prova aquilo lá, vê como é que tá a coisa. Ah, tá com uma acidezinha, mas pode ter um pouco mais. Maravilha, deixa mais um pouco. E você tá ali acompanhando, depois prova, experimenta, vai de novo, né? Faz isso. Até que vai chegar uma hora que você vai provar e falar, nossa, isso aqui tá uma delícia. Se melhorar, estraga, né? Então, esse é o momento de você colocar isso na geladeira e interromper o processo, interromper entre aspas, né? O processo de fermentação, tá? E aí vai para a geladeira e você continua com o seu processo ali, mas pelo menos você teve uma fermentação que ela transcorreu muito bem. Segunda dica é você tomar nota dessas coisas que estão acontecendo, tá? O horário que você colocou para fermentar, quanto tempo de fermentação isso daí aconteceu.
Para que você comece a ter histórico. Porque daí você sabe, e também estava super calor, estava mais ou menos calor, se estava, né, meio friozinho. A partir do momento que você começa a fazer isso, você vai perceber que tem uma variação no tempo de fermentação para aqueles micro-organismos que você está usando, para aquela quantidade que você está usando, mas que vai variar em relação à temperatura. Às vezes, não sei, de repente, 18 horas a coisa está pronta. Ou pode ser que quando está frio, aí sim, 24 horas é que fica pronto. Mas isso você só vai ter uma visão de sazonalidade se você tomar nota, porque a cabeça da gente esquece. Tá? Vai acabar esquecendo isso daí. Ah, mas eu não consigo, eu só posso deixar para fermentar durante o dia e é super calor e tal. Tem algum lugar na sua casa que não faz tanto calor assim? Não, não tem. A casa é super quente e tal, não sei o quê. Meu, então, pega aquele cooler que você leva pra praia, né? Aquela, como que chama aquilo lá? É, bom, enfim, tipo uma caixa térmica, né? Uma caixa térmica ali e coloca para fermentar ali. Ah, mas vai ser quente igual. Depende, se você colocar uma garrafa de água congelada junto ali, talvez não, né? Só que aí que é o lance. Para esse tipo de situação, eu acho que um termômetro ele já começa a fazer mais sentido na sua vida. É interessante que você tenha um termômetro para saber não só na sua casa ali, onde que está menos quente e tal, mas nesse tipo de coisa que eu estou falando. Não vai começar já direto fermentar numa caixa térmica com uma garrafa de água congelada, sendo que você não faz ideia qual é a temperatura que está ali, né? Porque depende do tamanho da caixa, depende do tamanho da garrafa, enfim, também tem essas questões para serem experimentadas e você colocar um termômetro ali para saber o quanto que está batendo a temperatura dentro dessa caixa térmica, né? De repente você consegue, nessa questão de tamanho de caixa e tamanho de garrafa com água congelada, chegar por aí para uns 20 graus, aí sim, né? Agora, uma outra saída também pode ser você comprar micro-organismos que eles já são feitos para uma temperatura maior, né? Como eu falei, normalmente uma fermentação que a gente faça, né, com probiótico caseiro e tal, ela está se utilizando muito de bactérias mesófilas, mas existem bactérias termófilas, que essas daí sim, elas já gostam de uma temperatura um pouco mais elevada. Por exemplo, as bactérias que fazem iogurte, né? Tradicionalmente elas são utilizadas, são as bactérias termófilas que são utilizadas. Bom, eu também fico curioso, depois comenta para mim qual que é a temperatura média na sua cidade aí e como é que está sendo a fermentação que você faz. A gente continua essa conversa nos comentários.